Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos irmãos, amados pastores Edson de Faria e Silvio Oliveira. Como é que os irmãos estão? Fala você primeiro. Pastor, melhor agora. Como eu sempre digo, é uma alegria, uma satisfação estarmos aqui, batendo esse papo aqui pela Vox, né? Com a direção do nosso amigo Ed. Então hoje tem mais um assunto muito bom. Sim. É um bate-papo bom. Então você que está conosco, nos acompanhe. Seja bem-vindo você também, que está nos prestigiando. E o assunto também é interessante. Verdade. Nós estamos tratando neste mês sobre o Natal. Conversamos aí um pouquinho sobre a data verdadeira do nascimento de Jesus. Já falamos um pouco sobre os símbolos do Natal, né? Papai Noel, árvore de Natal, presépio, estrela cadente, enfim. Agora nós vamos pensar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre os Reis Magos. E vamos, obviamente, nos dirigir ao especialista em teologia do nosso grupo aqui, né? Que é o pastor Edson de Faria. Pastor, na tradição, né, se diz que eram 3 reis magos que vêm do Oriente, né, seguindo uma estrela, e até a tradição deu nomes para eles, né? Gaspar, Melchior e Baltazar. E cada um deles trouxe um presente para Jesus, né? Quando eles se encontraram com Jesus, já devia ter quase 2 anos de idade. Né? E quando eles se encontram com ele naquela casa, a estrela para em cima daquela casa, e aí então um dá ouro, incenso e mirra. Por causa desses 3 presentes se concluiu que eram 3 reis. O que a gente pode falar a respeito dessa tradição, pastor? Na realidade, que nós imaginamos que não eram reis, né? E, inclusive falam sobre magos, né? Deviam ser mágicos, né? Naquela ocasião. E interessante que eles surgem de um lugar que, teoricamente, não se imaginava que lá tivesse alguém que adorasse a Deus. Verdade. Né? Verdade. Eles realmente Ou que buscasse, né? Que buscasse, né? Tanto que eles foram movidos realmente por uma estrela que deu o endereço para eles, né? E interessante que eles já estavam se preparando, porque eles sabiam que eles iam cultuar alguém divino ali, né? Então já tinham essa ideia de que realmente o que eles iam fazer lá é adoração a um Deus. Né? E vem esse verbo mesmo, adorar. Adoração, né? Adoração, né? Então levaram lá o ouro, incenso e mirra, né? Ouro, presente que você dá para um rei, né? Então estava nascendo ali o rei, embora numa manjedoura, né? Deus, né? Deus se manifestando fisicamente ali, né? Humanamente ali, né? Então Jesus Cristo é Deus, né? Então como nós aprendemos, não dá para você ter outra ideia, né? Incenso vem bem de encontro a óleos, né? Ao sacerdócio, né? E tanto que quando Jesus Cristo morreu, que ele foi sepultado, foi com mirra também, né? E mirra é a ideia talvez de um pó, né? De uma ideia mais ou menos disso, né? Que era uma preparação realmente para a morte, né? Então por isso que se fala, fosse caro, né? É extremamente caro, né? E por isso que se diz que Jesus Cristo nasceu sob a sombra da cruz, né? Ele sabia realmente o que ia acontecer com ele, né? Pois é. Então na realidade não seriam os reis que aparecem nas imagens que a gente vê hoje, né? Só 3 em cima de camelos, né? Camelo com coroa, né? Então, talvez pelo nome reis, então colocaram lá.
mas eles realmente eram pessoas, talvez alguns tipos de sacerdotes, né? De alguma sociedade, vamos dizer assim, né? Mas não eram reis que realmente estavam governando um país. Há uma tese de que eles estariam vindo da Babilônia, da antiga Babilônia, onde tinha aqueles zigurates, né? Aquelas pirâmides, onde eles lá em cima, eles observavam as estrelas. Agora o que chama a atenção, que o pastor colocou, é que como é que eles conseguiram identificar uma estrela com Israel, com o rei de Israel, né? E vão seguir quilômetros, muitos quilômetros, seguindo a estrela, tanto é que eles chegam um ano depois. Dentro do que se tem como lógica, eles eram estudantes, né? Eles eram estudantes, né? Estudiosos realmente de astronomia. Né? A própria Babilônia tinha já alguns expertos ali, né? Então tudo indica também que eles conheciam realmente, e isto talvez aquela estrela chamou a atenção, falou, opa, tem algo diferente. E o mover de Deus, que aí nada acontece sem o mover de Deus, né? É verdade. Então é o mover de Deus que com certeza falou, opa, tem algo diferente aqui e é algo divino. Verdade. Então vamos ver o que é. É verdade. Né? Vieram confirmar, né? Vieram confirmar, mas vieram para adorar. Vieram para já a ideia realmente para adoração. Algo lá divino está acontecendo. Né? Ou aconteceu. Né? Então essa história de Melchior, Gaspar e Baltazar é tradição. É tradição. É lenda. É tradição. Não sabe nem se tinha mais alguns junto com eles. Né? Alguns dizem que foi uma caravana. Que foi uma caravana, né? Uma caravana, então tinha muito mais. Como surgem os três e foram 3 presentes, então a ideia é essa daí. Entendi. Então, por isso que lá no presépio, quando é colocado os 3 magos, eles devem ser retirados, era colocado como se estivesse no camelo para chegar. Longe, né? Ainda não para adorar na manjedoura, porque eles não fizeram isso, né? E quando eles chegaram, ele já estava com certeza numa hospedaria, numa casa mesmo. Numa casa. Pastor Silvio, pastor Edson colocou uma coisa interessante que faz pensar o seguinte. Então esses magos, eles vêm, astrólogos, né? Eles vêm de longe, já sabem que haverá um rei em Israel, vêm para adorar. Se vêm para adorar porque reconhece que ele é Deus. Sim. Só que em Jerusalém, ninguém sabia. Né? Interessante. Herodes, né? O povo de Israel, né? O povo de Deus não conseguiu ler. Tanto é que Herodes manda chamar os sábios lá para ver o que é, onde é, não sei o quê, onde que vai nascer, a profecia diz onde é, tal, em Belém de Judá, né? E aí, enfim, né? Como é que o irmão vê isso? Às vezes gente da igreja não consegue ver coisas de Deus que outras pessoas que não tem nada a ver com a igreja conseguem enxergar. Obviamente, pastor, geralmente esse tipo de coisa acontece realmente de quem estuda. Eles eram estudiosos, obviamente, mas o que eu percebo, né, nessa história dos magos, que presentearam Jesus, é que eles não faziam parte de Israel, obviamente. Sim, então, o que acontece? Muitas vezes, no Evangelho de João, né, no capítulo 1, verso 11, veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Então, o que nós percebemos nesse sentido? Por exemplo, até o rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, creu em Deus, né, só que ele não entregou a sua vida, né, para Deus. Então, muitas pessoas entregam a sua vida para Deus através de Jesus Cristo, mas muitas vezes nem creem nas promessas. E eles tinham base para poder crer, porque eles estudavam. Né? E eles não faziam parte do reino de Deus, de Israel, né? Não faziam parte. Muitas vezes isso acontece na igreja, às vezes. Tem muitas pessoas que vão na igreja, creem até em Jesus Cristo, mas não creem nas promessas, porque era uma promessa do nascimento de Jesus, e eles estudaram isso, falaram, não, um dia vai acontecer. Olha, tudo que nós estudamos, Jesus ele ensinou isso. Ele falou que quando nós vermos as andorinhas é porque está próximo o verão. Então tudo existia um sinal. Então todos os sinais que eles estudavam dava para crer que a palavra ia, embora eles não fossem judeus, não fossem do povo de Israel, mas eles estudaram. Muitas vezes nós, como cristãos, nós estudamos menos sobre Cristo, como aqueles que não são de Cristo. Porque aqueles que não são, eles querem conhecer. Exato. É igual a Bíblia, o livro, né? A Bíblia tinha razão.
Porque foram pesquisadores que foram estudar a Bíblia contra a palavra, e eles viram que a palavra é realmente verdade. Então, quem sabe esses magos, eles não queriam estudar para saber se realmente era verdade que viria o Cristo, o Messias, e eles acabaram vendo, confirmando que realmente vinha, enquanto o povo de Israel, que sabia que ele viria, não acreditava. Até hoje tem muitos esperando. Sim, sim. O Cristo. Eu tô lembrando que o livro A Bíblia Tinha Razão, Sim. do Werner Keller, ele escreveu como uma resposta a um autor que escreveu o livro Eram os Deuses Astronautas. Sim. Né? Eric von Däniken. Né? Mas o livro E a Bíblia Tinha Razão foi apenas... Ele tentou dar uma mãozinha para Deus, né? Explicando alguns fenômenos naturais para justificar os milagres, né? Mas ele não foi muito feliz. Então eu vejo esse episódio dos magos, dos reis magos, né, chamado de reis magos, como uma confirmação da promessa e da palavra de Deus. Né? Mesmo que muitos não creem. Para nós hoje, para podermos ensinar. Quantas pessoas, né, estão falando Jesus vai voltar? Né? Muitos não estão crendo. Jesus deu sinais. Muito bem, isso mesmo. Entendeu? E nós estudamos isso. Sim. Né? Inclusive aqui na Vox, né, sobre Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Escatologia. Então, escatologia. E eles, esses magos, mesmo não sendo cristãos, né, não sendo de Israel, exatamente, eles estudaram e eles reconheceram que realmente era verdade, e vivenciaram isso, pastor. Porque a melhor coisa de vivenciar aquilo que você tem um foco, que você estuda, que é como um sonho. Né? Qual estudante não quer ter o seu sonho realizado? Talvez para eles foi um diploma. Porque pensa só, sair lá da Caldeia, lá da Babilônia, quilômetros, seguindo uma estrela, tem que ter muita fé. Exatamente. Exatamente. E chegam lá e falam, onde está o rei dos judeus que nasceu? E justamente para alguém que eles não deviam perguntar. Né? Exato. E ficava apavorado. Né? Como assim? Não, o rei dos judeus nasceu. Né? Não, vai, fala onde é, não, então vai correndo atrás, não, tá em Belém de Judá, não sei o que, aí vão lá, né? Só que ele manda matar, né? É interessante, pastor, esse detalhe, porque Paulo falando sobre a igreja de Bereia, ele falou, confirme aquilo que eles iam confirmar aquilo que estava sendo pregado. É verdade. Eu vejo mais ou menos um significado semelhante. Os magos vieram confirmar aquilo que eles tinham recebido. Vamos ver se é verdade mesmo. Pastor, e onde eles conseguiram essa profecia? O irmão já pensou nisso? Porque eles estão lá na Caldeia. Será que eles leram Isaías? Eu tenho a impressão, aí nós estamos conversando, Sim. tenho a impressão que o tempo que o povo de Judá ficou cativo lá, naquela região, pode ter deixado... Alguma coisa ficou ali. Tem um sinal, né? E alguém aproveitou. E nós temos realmente 500, 600 anos antes, Isaías profetizou isso. Né? Exato. Que ia nascer uma criança, o seu nome seria Emanuel. Né? Será que eles não... Será que de lá talvez já não teve um relâmpago lá daquela... porque eles não eram judeus. Não tinha, né? Como é que eles podiam saber que aquela estrela tinha conexão com o nascimento? É interessante como a gente vê aí o poder divino, né? Sim. Porque se não fosse por Deus... É ele que convence eles não realmente. Exatamente. Né? Eles não teriam... que estrela bonita, né? Vamos pesquisar mais sobre ela. Não, mas tudo indica que eles viram e foram atrás. E talvez fosse algum cometa, sei lá o quê, né? Sim. Mas o cometa andando bem devagar, né? Porque você olha assim, vê o cometa... né? Ele anda e para. Ele anda e para, né? Vai guiando. Guiando realmente. Uma estrela guia mesmo, né? Para levar realmente aonde tinha que... Porque depois que ele saiu de Herodes, a estrela continuou ainda. Olha, é por aqui, tá? Vamos sair por outro lado. Então eu vejo realmente assim a manifestação do poder de Deus também nisto daí. Então, para a gente entender, então Gaspar, Melchior e Baltazar, tradição, lenda, mas os presentes que foram dados foram reais. Ouro, incenso e mirra. E talvez eles colocaram como
rei magos, né? Talvez quem talvez estudasse astrologia teria um sentido de mago lá, né? Que teria que conhecer, não, ele conhece, então ele está além da nossa capacidade, né? Então, talvez por isto é que talvez tenha o sentido de magos. Ou reis também. Reis a também. Questão provavelmente de uma caravana que vem. Uma casta também diferente, talvez, não sei, né? Agora nós estamos conversando, né? Sim. Nas escrituras só fala dos magos. Só fala dos magos. Magos no sentido de astrólogos. Sim. Astrólogos da época, né? Mas não é muito interessante, né? Porque eles estão lá, conseguem interpretar a profecia, vêm para o lugar do povo de Deus, na capital do povo de Deus, e ninguém estava vendo que e por isso que lá como foi o pastor Silvio colocou, João 1,11, né? Veio para os seus e os seus não receberam. Não receberam. Que triste, né? É triste, né? É muito triste. Realmente né? é uma... E o pastor Silvio lembrou muito bem. Né? Tem gente que crê até na volta de Jesus, mas vive como se ele nunca fosse voltar. Né? Tem um autor, esqueci o nome dele, ele disse que tinha um irmão desses aí, evangélicos, que só pregava a volta de Jesus. Tudo ele fala, Jesus está voltando, em todo lugar, Jesus está voltando, se prepare. Então, ouviu, até que um dia esse senhor, ele viu esse irmão plantando uma árvore. Aí falou, eu não posso levar esse homem a sério. Né? Se Jesus está voltando, por que ele está plantando uma árvore? Então tem gente que fala que crê, mas vive como se não fosse acontecer. Bom, a Bíblia diz isso, né, pastor? Muitos falam que está demorando, né? Acho que não vem, né? Ou se interessam até, né? Mas esses magos, eles foram impressionantes. Exatamente. Eles creram. Eles creram. Eles assumiram realmente a responsabilidade de ver. Exatamente. Né? E muitas vezes não assumem a responsabilidade de que eu sou crente. Né? Então, vamos desmistificar outra coisa. Então, no presépio, aquela cena dos três chegando, entregando os três presentes diante da manjedoura, isso é irreal. Isso é irreal. Porque eles vão aparecer depois de um ano. Exatamente. Né? E Jesus já não está na manjedoura, já está andando, já tem 1 ano de idade, 1 ano para 2 anos, já está andando. Então eles dão esses presentes agora, quase 2 anos depois. Né? E eles vêm numa caravana, não vêm somente em 3. Né? Então eles passam, são chamados de reis porque trouxeram presentes caríssimos. Talvez essa seja a ideia. E por ser, imagino eu, talvez ricos. Sim. Tinham bens, né? Talvez por isso, então, que seria também uma caravana. Sim. Não viriam sozinhos, né? Sim. Teria alguém também que os servisse nessa viagem. E aí a dedução que seriam reis. E a dedução que seriam foram reis. recebidos por Herodes? Se alguém... Por autoridades? Com autoridade, pelo menos um diplomata. Né? Pelo menos um diplomata. É verdade. Pastor Silvio, o que o irmão diria, então, para alguém que chega para o irmão e diz assim, olha, os 3 reis magos vieram dar um presente para Jesus na manjedoura. Né? O que o irmão faria? Olha, pastor, mesmo eles não sendo... porque, na verdade, eles não tinham essa promessa. A promessa era para Israel, da vinda de Cristo. Não, mas para alguém hoje, alguém que chegue para o... pastor, eu tenho certeza que foram 3 reis magos que vieram e deram os 3 presentes para Jesus na manjedoura. O que o irmão falaria? Não, eu falaria o que a palavra diz. Né? Na verdade, eles não eram reis. Eram estudiosos, que, como foi falado aqui também, que eles eram astrônomos, né? Eles estudavam as estrelas, a lua... Mas só que eu imagino que tudo que eles estudavam, né, confirmavam com a palavra sobre a promessa da vinda de Jesus. Né? Foi falado também, quando eles o povo de Israel estava no cativeiro também, né, que eles comentavam sobre isso. Eu creio nisso até porque tudo que Deus prometeu para o povo de Israel aconteceu. Então eles puxa, se aconteceu tudo que Deus prometeu para eles, que eles iam se libertar do cativeiro, no Salmo 126, fala que eles estavam como os que sonham, né? E o sonho realizou, eles foram libertos do cativeiro, eles estavam alegres. Então eles falaram, poxa, se aconteceu daquela vez, vai acontecer de novo. Existe uma promessa, virá o Cristo, né? Virá o Redentor, virá o Salvador. Então eles, dentro desse estudo, eu creio que até
nesse sentido dos acontecimentos do povo de Israel, desde lá da saída do Egito, sempre teve alguém acompanhando, mesmo que não fosse do povo de Israel. Então esses magos, eu creio que eles eram estudiosos também do povo de Israel, não só da vinda de Cristo. Né? Que coisa maravilhosa, né? Exatamente. Jesus é em sangue, né? Filho de Davi, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Aí, em Abraão nós lemos lá em Gênesis 12, em ti serão benditas todas as nações, cumprimento da palavra. Cumprimento da promessa. Da promessa. Atingiu aqueles magos distantes que vêm para adorar o rei. Da mesma forma, pastor, eu acredito que pessoas, nós temos que ser referência como cristãos sobre a palavra de Deus, até para o evangelho mesmo, né? Porque evangelho quer dizer boas novas, né? Então, Jesus ele veio para isso. Então nós temos que ser referência, porque as pessoas olham em nós, se realmente nós temos uma nova vida, né? Uma vida que seja referência para os outros, né? Para aqueles que não são. Porque eu creio que Jesus, ele vinha como uma referência de Deus, do Filho de Deus, de Senhor, de Salvador, do Redentor. Né? Então, e esses jovens, eu acredito que eram jovens, né? Não sei se... Não fala a idade, não fala a idade. Só fala os nomes, que os nomes têm os significados, né? Não, esses nomes não tem nas escrituras. Não tem. Não tem? Não tem. Não, eu sei. Não tem, mas como que se descobriu esses nomes? Tradição. Deram nomes para eles. Deram os nomes. Entendi. Então, é importante, por exemplo, tá vendo? Veja só, os arcanjos. Só conhecemos um, Miguel. Sim. Mas a tradição deu nome para mais 6 arcanjos. Até porque se costumava dar nomes, porque na época bíblica o nome tinha um significado, né? Então eles davam um nome de significado para eles de acordo com as circunstâncias. Mas aí não foi da tradição. Foi da tradição. Por isso que a gente brincou aqui, não, 3, ou não era, caravana. Então deve ser uma caravana. Foi mais que 3. Foi uma dúvida que eu tinha, né? Que acabei mesmo sendo... É bate-papo. É bate-papo, então. Eu também estou aprendendo, mas é assim... Foi uma dúvida que eu creio que muitas que estão nos acompanhando também teriam essa dúvida. Por que eles tinham? Quem deu esses nomes para eles? Foi a tradição. Então nós estamos chegando à conclusão que eram mais de 3. Né? Era uma caravana. Né? Entendi. E eu vejo então como algo também interessante o presente que eles deram, né? Ouro, incenso e mirra. Eu vejo que para cada um deles foi o melhor presente que eles encontraram para dar. Então, com isso a gente tem que, como o pastor Silvio também já colocou antes, a nossa vida, né? Eles deram lá o que deu ouro, talvez tinha o mesmo valor que a mirra, o mesmo valor que o incenso, né? Então isso significava que nós temos que depositar a nossa vida a esse nosso Deus. E reconhecer e adorá-lo como sacerdote, profeta, né? Então eu vejo essa colocação dos presentes como algo de extremo valor que eles estavam dando, né? E como mesmo o pastor Kenji comentou, o incenso e a mirra também eram caros, né? Muito caros. Muito caros. Talvez com a mesma semelhança de valor do ouro. Né? Então, eu vejo isso, que os presentes que eles deram lá em adoração foi o melhor que eles tinham. O melhor que nós temos hoje é a nossa vida. É mesmo, né? É verdade. Então temos que colocar também a nossa vida. Completa um pouco mais, pastor, para o nosso ouvinte, telespectador, com palavra de final. Que você também esteja lembrando do presente que eles deram, ouro, incenso e mirra, transforme isso na sua vida e coloque a sua vida aos pés de Jesus Cristo. E vai falando para Ele que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Deus o abençoe. Amém. Pastor Silvio. Dentro desse aprendizado de presentes que eles deram de melhor deles, da vida deles, nós aprendemos que nós temos que dar o melhor para Deus, para Jesus, para o Senhor, como o aniversariante, como o rei, como o Senhor. E então que nós possamos refletir nesse Natal. O que nós temos que dar de melhor para nosso Deus? Que nós possamos dar o nosso coração, a nossa vida para Ele e confiar nele, crer nele, que Ele realmente veio para nos salvar. Amém. Nós estamos muito felizes com o seu carinho, o carinho da sua audiência. Nós estamos batendo um papo aqui muito gostoso sobre esses temas referentes ao Natal. E
pedimos a você que reflita sobre o que nós conversamos aqui, né? Que o seu presente ao nosso grande aniversariante seja de fato tudo que de valor você tem na sua vida. Não é valor material, não são bens materiais, mas a sua vida, o seu coração. Entregue o seu coração a Jesus, reconheça-o como seu Senhor e Salvador pessoal e você estará presenteando o nosso grande aniversariante. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Deus te abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e inventos, viagens e turismo. EIP, Casa da Construção.